Difícil momento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Após um início bom, uma vitória, um empate contra Atlético Mineiro, contra Palmeiras, um início que parecia que o Vasco poderia sonhar com coisas maiores no campeonato. Nesse atual momento, o Vasco se encontra com apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro, que foi na sua estreia. É até difícil, cara, a gente vir aqui comentar após um jogo estressante desses. Um jogo que o Santos não precisou nem fazer uma boa partida para vencer o Vasco. Pelo contrário, o Santos teve uma chance de gol, que nem foi uma chance clara de gol, e fez o gol. O Vasco teve lá suas chances, muitas com cruzamento, muitas com jogadas ali não tão claras, mas teve suas chances de gol, fez boas finalizações. O goleiro João Paulo foi o cara que foi o melhor em campo. O goleiro adversário foi o melhor em campo. O Vasco jogou bem pelo lado esquerdo, conseguiu fazer algumas boas triangulações. Mas fica claro, fica escancarado, cada jogo que passa, que o Vasco vai precisar fazer contratações na próxima janela. E quando eu falo contratações, são atletas de alto nível que cheguem e que mudem, de fato, o status do time do Vasco. Principalmente meio-campistas. O Vasco tem um meio-campista que é o Jair. De resto, são todos jogadores oriundos das categorias de base, mas nenhum jogador que passa confiança, nenhum jogador que faz a diferença. Hoje Barbieri tentou uma escalação supostamente mais ofensiva, por mais que ele manteve ali os três homens de meio de campo, ele botou o Galarza, botou o Barros e botou o Jair. Em tese é um time que sabe jogar melhor. Eu achei até que o Galarza fez um primeiro tempo ok, não achei ele tão mal assim como eu esperava que poderia acontecer. O Barros eu achei muito apagado na primeira etapa. O Jair mais longe do gol, mais construtor. O time do Vasco que até inicia bem a partida, inicia pressionando o Santos, não dando espaço, sufocando o adversário, criando suas oportunidades de gol. Mas é uma coisa que eu sempre bato aqui na tecla. Quando você começa pressionando o adversário, nos primeiros 20, 30 minutos de jogo, você tem que fazer o gol. Tu tem que aproveitar esse teu melhor momento na partida fazendo gol, sendo efetivo. E o Vasco não conseguiu ser efetivo. E aí quando abaixou um pouquinho a concentração, abaixou um pouquinho a marcação, o Santos vai lá e consegue fazer o gol. No vacilo de marcação de todo o sistema defensivo do Vasco. E do Puma também, porque, cara, o Puma algumas vezes, se vocês percebem, mas ele vai meio mole nas jogadas. Não vai assim duro de fato nos lances. E isso acaba ocasionando aquele lance que o Lucas Lima consegue botar a bola na frente, porque até ele raciocinar, correr atrás, o Lucas Lima, que é um jogador também lento, mas já tinha passado. E aí o Santos com uma chance de gol praticamente o jogo todo, uma chance clara de gol ali que o jogador teve recurso para botar a bola no cantinho, o Santos faz o seu gol. E o Vasco com vários lances de gol não consegue fazer. É óbvio que o time vai ficar nervoso após sofrer o gol, ficou nervoso. Começou a errar mais, tentou. A gente não pode, hoje, pelo menos hoje, a gente não pode falar que o time foi omisso, que não tentou. O time tentou, cara, de todas as formas possíveis empatar o jogo. Mas faltou alguém pra botar a bola pra dentro. O Pedro Raul não conseguiu ser esse homem de botar a bola pra dentro do gol. Várias vezes a bola passava de um lado pro outro e não tinha ninguém pra colocar ela pra dentro. Lances que os zagueiros do Santos cortaram bolas em cima da linha e não tinha ninguém pra chegar contundente e fazer o gol. Faltou isso hoje no jogo, principalmente no segundo tempo. O Vasco começa a fazer uma pressão, adianta seu time. O Piton começa a cruzar, cruzamentos bons até, cruzamentos interessantes. Vem cruzamento de um lado, cruzamento do outro, e falta o cara para botar essa bola para dentro. Faltou isso nesse jogo. É frustrante, cara. Eu sabia que seria difícil, é um processo de construção assim de time, mas também te confesso que são jogos que eu esperava vitórias do Vasco contra Coritiba e contra Santos. Contra duas equipes que em tese são mais fracas que o time do Vasco. E ainda mais o time do Santos hoje desfalcado de jogadores importantes como o Soteldo, como o Marcos Leonardo. Então o Vasco tinha a obrigação de conseguir esses pontos. Esses são os 3 pontos contra a Bahia, contra o Coritiba, contra o Santos, que o Vasco não poderia ter desperdiçado na competição. Esses são jogos que a gente chama de acessíveis pro Vasco ganhar e não ganhou. Então agora vai precisar ganhar do São Paulo lá no Morumbi. Essa é a hora
de separar os homens dos meninos. Como eu falei, teve um erro de montagem de elenco do Paulo Brax. Falta jogador de meio de campo. Eu sabia que faltava jogador de meio de campo, estava escancarado e agora falta ainda mais. Quando o Andrei sai para a seleção, tudo bem que não estava jogando bem, Marlon Gomes vai para a seleção. É um jogo que o Léo Jardim sai de campo sem fazer nenhuma defesa difícil e que o Vasco consegue perder. Falta muita coisa no time do Vasco, falta um trabalho mais elaborado do jogo por dentro, mas o principal que está faltando é confiança. A gente percebe os jogadores do Vasco completamente sem confiança. Completamente sem confiança. Eu tô desanimado, cara. Sabe, a gente fica desanimado. A gente vê o time perdendo da forma que perdeu hoje. Teve lances polêmicos também na partida que a gente não pode esquecer de comentar. O lance que foi pedido pênalti no Pedro Raul. Minha opinião, tem o contato nas costas dele. Tem sim o toque. O juiz não foi chamado para ver nem sequer no VAR. Teve lances que os jogadores do Santos utilizaram da mão dentro da área. A gente pode até colocar aí um lance que é assim, cara, o Messias cabeceia a bola para trás, a bola tá indo na direção do gol. E a bola bate na mão do jogador do Santos. Tá vindo do companheiro, mas porra, se fosse um gol contra, e aí o maluco cabeceia e o outro salva do mesmo time, pelo amor de Deus. Então, sabe, são vários lances assim que acabam É difícil até a gente reclamar de arbitragem após um jogo patético desses. Um jogo nivelado por baixo. Um jogo onde nenhum dos dois times fez uma grande partida e ganhou quem foi contundente. E agora também é o momento de alguém dar as caras, de alguém falar com o torcedor. Qual é a projeção do Vasco? Vai ser brigar contra o rebaixamento nesse campeonato brasileiro? Vai ser essa a ideia daqui pra frente? Vai ser o Vasco se recuperar? Vai ter contratação de peso no meio da temporada, porque o time tá precisando. E alguém também para cobrar os jogadores, fazer uma cobrança mais forte. Quando eu falo cobrança, óbvio, não é querendo instigar violência, jamais. Mas cobrança, de fato, cobrar os jogadores para resultados melhores. Lembrar cada um ali que eles estão jogando no Vasco. No segundo tempo, o Barbieri fez algumas mexidas. O Eric Marcos, no meu modo de ver, entrou mal no jogo. O Orejano entrou buscando o jogo mais uma vez. Algumas boas jogadas. O Alex Teixeira entrou mais próximo do gol. Conseguiu fazer melhor as jogadas acontecerem. Mas não conseguiu também ser contundente. O jogo do Pedro Raul, cara. Hoje o jogo do Pedro Raul foi também de estressar o torcedor. Por que eu falo isso pra vocês? O Pedro Raul teve uma cabeçada perigosa, que o João Paulo fez a defesa. Mas nos demais lances, Paredes, bolas disputadas pelo alto, quando era pro time sair da pressão, com chutão, algo do tipo, o Pedro Raul perde quase todos esses lances. Usa o corpo, cara. Protege, ganha uma, duas bolas. Finaliza com mais rapidez. Seja menos fominha. Teve um lance do Orejano, que ele rolou pro Pedro Raul, achou um bom passo, o Pedro Raul fez a parede, eu falei, agora ele vai rolar no Orejano, o Orejano vai bater, vai fazer o gol. O Pedro Raul pega e chuta de canhota, que é a perna ruim dele, um peteleco pro gol. E aí o Orejano vai cobrar o Pedro Raul, tipo, porra, toca a bola, mano. É uma equipe, é um time, não é só você querendo aparecer. E aí, o que acontece? O Pedro Raul vai lá, discute com ele, discussão normal de jogo. Mas tem que lembrar, às vezes, os jogadores que é um grupo, cara, é um time, é uma equipe. É um correndo pelo outro, é um jogando pelo outro, tem que ser sem vaidade. O Vasco da Gama tem que estar acima disso tudo. Da vaidade de qualquer jogador pra fazer gol ou não. O companheiro tá melhor posicionado? Toca. É simples, acabou, ainda mais com o time nessa situação perdendo. Pô, se o time tá ganhando de goleada e tu tenta ali um lance, porra, pra fazer o teu gol, beleza. Mas não, o jogo teu time tá perdendo. Tem que botar a cabeça no lugar nesses momentos. Tem que tentar, mas, pô, o maluco passou livre pra receber a bola. Toca, faz o gol, pô. 2, 3 e já. Então, galera, aí Vasco versus Santos. Começa aí com esse lance do Gabriel Peck pro Figueiredo, que poderia ter feito algo melhor nessa jogada. Uma falta em cima do Jair. Vasco começa bem, pressionando o adversário, jogando no campo do adversário. Mas o jogo termina de uma forma, assim, bem frustrante, cara. Lance ali que o João Paulo faz a defesa. Foi o melhor em campo, isso é meio que óbvio, né? Foi o cara que salvou o Santos. Mais um lance de perigo do Vasco. João Paulo sai do gol. O juiz inverteu aquele escanteio naquele lateral.
Chute fraco do Galarza, poderia ter feito algo muito melhor nessa jogada, poderia ter feito um passe por dentro, mas aí é afobação, é qualidade técnica, é jogador que não tem aquele cacuete para armar o jogo de fato. O Galarza é um volante, mas não é aquele volante de qualidade. Então o time acaba pecando muito nisso, mas foi um início de jogo do Vasco, eu diria que promissor, claro, faltando muita coisa ainda para ser um bom início, mas era melhor na partida, né? O Vasco era o time mais perigoso, que controlava as ações do jogo, parecia que a qualquer momento poderia ter feito gol. Se faz o gol, eu acredito que o Vasco venceria a partida se consegue fazer o gol, mas não conseguiu, né, cara? E aí complica de vez. O Vasco com boas triangulações ali pelo lado esquerdo, é um lado forte do Vasco. O Piton é um jogador que tem qualidade. O Piton é um jogador que, assim, eu gosto no time do Vasco. Acho ele um bom lateral, acho que ele ataca bem, não se omite, mesmo o jogo estando difícil. É um lado forte do Vasco, o lado esquerdo, quando consegue triangular. O Vasco trabalha bastante pelos lados do campo, trabalha bastante esse tipo de jogada. Só que aí quando a bola chega na área, o centroavante vai ter que ganhar dos zagueiros. Não tem outra alternativa. Foi esse lance que eu falei pra vocês, mano. Isso pra mim é pênalti. Não existe. O cara cabeceia contra o próprio gol, a bola pode entrar, ele fazer um gol contra. É o maluco do próprio time, salva a bola e o juiz sequer revisa, vai tomar na... Tá ligado? Mano, eu tenho que até me segurar pra não xingar, porque isso é revoltante. Se é o contrário, se é pra outro time aí que vocês sabem qual, é pênalti na hora, nem contesta, mano. Nem contesta, filho. Aqui o Vasco abaixa a pressão, cede pro Santos, o Puma vai lento na marcação, o Lucas Lima acha o passe, o Léo tentou encurtar, mas o maluco bateu muito bem no canto, né, velho? Mérito total dele ali nessa jogada. Do atacante do Santos, mérito pra ele, mérito pra ele, mano. Bateu muito bem. Vasco tem esse chute com o Puma, mas uma boa defesa do João Paulo. O João Paulo foi bem, né, no jogo. O Santos vai tentar chegar, mas o Santos chegava com muita pouca gente no ataque e também sem muita qualidade. Então é isso que dói mais no torcedor do Vasco, ver que era um jogo realmente bem ganhável, cara. O cruzamento aqui, o Barros não consegue ganhar a jogada, mas era 3 do Vasco contra 1 do Santos, mano. Se ganhar a jogada era boa. Tá ligado? O chute do Jair, o jogo vai pro segundo tempo, o Santos se retranca ainda mais, o Vasco ataca ainda mais, vai ter essa chance no cruzamento do Piton pro Pedro Raul, o João Paulo vai lá, faz a defesa, um bom cruzamento, o Vasco teve várias jogadas de perigo, né, mano, mas nenhuma que, porra, é muito triste, mano. Bola boa para Alex Teixeira, protege, sofre a falta. Vasco tem a falta, o Piton vai lá, cobra. O Pedro Raul cabeceia muito mal, um centroavante nunca que pode cabecear dessa forma. Jamais, tem que botar essa bola pelo menos na direção do gol. É óbvio também que o culpado do jogo ter acontecido esse placar não é só o Pedro Raul. A gente não pode ficar aqui culpando só uma pessoa. É óbvio que não foi só ele o culpado. Mais uma chance do Vasco, bola na área, o Figueiredo cabeceia. Santos pouquíssimo agredia o time do Vasco. Pouquíssimo pisava no campo de ataque. Teve essa chance aí no erro do Puma mais uma vez, mas a bola foi pra fora. Boa bola do Léo. O Léo é o melhor jogador do Vasco construindo jogada, cara. É impressionante. O Léo tem que fazer o papel que os volantes não têm capacidade de fazer. Ele dá esse passe mais firme, ele dá esse passe que quebra a linha, ele dá esse passe que acha ali os companheiros. Porque os volantes não fazem esse papel que eram pra fazer, não fazem, mano. Então o zagueiro tem que ir lá fazer, saca? Vários lances, vários jogadores do Vasco na área, mas muito frustrante, mano. Mais um lance ali que vai ser salvo pelo João Paulo na cabeçada do Alex Teixeira. Vocês percebem que tem um padrão essas chances do Vasco, todas de bolas alçadas para a área. Difícil entrar tricotando por baixo. Você vai ali jogando a bola para a área, vai mesmo no bate-rebate e vai tendo lá suas chances de gol, mas é pouco ainda pro Vasco, é pouco pro que o torcedor espera pro Vasco. Uma boa triangulação. A melhor coisa que o Vasco fez no jogo foram as triangulações pelo lado esquerdo. A única coisa boa que teve, na verdade, que deixa um alento pro torcedor. Tem essa bola do Orediano, que o João Paulo sai de soco. O Eric Marcos, que não conseguiu entrar bem nesse jogo, como entrou bem na partida contra o Coritiba, acabou não conseguindo concluir. Boa bola do Orediano.
Mais um cruzamento, a bola salva em cima da linha pelo zagueiro do Santos. O que eu falei, falta alguém pra meter essa bola também pra dentro do gol. A bola pingando em cima da linha, mano. Essa chance daqui também, mano. O Robson tinha que ter cabeceado pro gol. Tinha que ter. Cabeceia pro gol, velho. Faz o gol. Chance ali pro Santos. Falta em cima do Robson. O juiz não deu. Depois inverte a falta. Marca a falta do Robson. Depois realmente ele fez a falta. Mas primeiro foi falta em cima do Robson. Só minha opinião. Foi isso, cara. Foi isso aí, rapaziada. Vitória do Santos. Comenta embaixo a opinião de vocês sobre essa partida.